Sua Bíblia aí, diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. 38, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés. 39, pois de força me cingistes para o combate, e me submetestes ao que se levantam contra mim. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estar na tua casa, obrigado por podermos ouvir a voz do teu Espírito Santo que habita em nós, obrigado por Jesus, Ele é que nos fez mais que vencedores por Ele mesmo, por meio da cruz, do seu sangue, e nós andamos de vitória em vitória, Senhor. Nessa noite não é diferente, nós queremos receber da tua palavra diretivas corretas para o nosso espírito, para o nosso coração, de como nós vamos nos mover, nos comportar, nesses últimos 2 meses agora e no próximo ano, Senhor. Nós pedimos ao Senhor graça, sabedoria, entendimento da Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Querida, esse versículo é muito conhecido. Quando o pastor me pediu para mim trazer uma mensagem nessa noite, eu lembrei daquela música do Asaf Borba, O Caminho de Deus é Perfeito. Não sei se alguns aqui conhecem, o pessoal mais antigo conhece esse corinho, né? Não sei se você lembra, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Tem uma parte que diz: persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. E aí, pensando nessa música, pensando nesse texto, o Espírito Santo inspirou uma palavra no nosso coração, e eu quero compartilhar com você essa palavra. Nós acabamos de ler Salmo 18, versículo 37 ao 39. E esse versículo, na verdade, ele começou, ou aconteceu, não foi no Salmo 18. Esse versículo, a primeira vez que Davi declarou essa passagem, está em 1 Samuel capítulo 30. Se você ler, nós vamos falar um pouco das porções dele aqui, mas se você ler em 1 Samuel capítulo 30, você vai entender ali que Davi ele entrou numa batalha para restaurar a sua família de novo, que havia sido sequestrado pelos amalequitas. E ali a primeira vez Davi recebe uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor, e foi a primeira vez que ele falou esse versículo que nós lemos em Salmo 18. Só que anos depois, Davi já está mais velho, escrevendo Salmos, e ele relata e traz à memória esse dia que ele viveu. Ele trouxe a existência de novo, ele lembrou desse dia tão difícil, que ele saiu para uma guerra, mas quando ele volta de uma guerra, ele encontra praticamente o seu arraial totalmente destruído, a sua família levada, sequestrada, os seus bens, tudo que ele tinha. Ele estava voltando de uma guerra com seus 600 valentes. E agora ele se vê numa situação difícil. E o tema da minha mensagem nessa noite é: nada ficará para trás. Você pode dizer isso comigo? Nada ficará para trás. Se nós lemos aí 1 Samuel capítulo 30, versículo de 1 ao 6, diz assim, ó: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia em Ziclag, já os amalequitas com impeto tinham dado contra o sul e contra Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto o fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo, foram pelo seu caminho. Verso 3: e Davi e seus homens vieram à cidade, eis que estava queimada ao fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as suas 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Estudando esse texto, a gente percebe o quanto para Davi foi difícil vir de uma guerra, de um tempo de luta, de batalha, mas a gente precisa entender o contexto do que aconteceu aqui. Se você abrir a sua Bíblia comigo aí em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1 e 2, se você puder abrir aí, olha o que diz. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul,
Portanto, não há nada melhor para mim que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Mauaque, rei de Gate. Agora, versículo 7. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Quando Aquis perguntava, quem foi que você atacou hoje? Davi respondia, ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos queneus. Versículo 12. Aquis confiava em Davi, dizendo, ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade. Por isso será o meu servo para sempre. O que aconteceu nesse texto aqui? Para a gente entender por que a família de Davi foi sequestrada em Ziclag e por que os amalequitas tinham levado eles, você precisa entender primeiro esse contexto. Davi estava vivendo o melhor momento da sua vida como guerreiro, ele não era rei. Mas a Bíblia diz que Davi vencia 10.000 e Saul vencia os seus 1.000. Havia uma canção em Israel naqueles dias tocando na rádio que Davi era o homem mais famoso em Israel além do rei. Então Davi, cada batalha que ele saía, ele vencia, trazia despojos, impressionava o povo e trazia um ciúme muito grande de Saul. E aí Saul, você conhece a história, você que ama a Bíblia, Saul resolveu persegui-lo. E Davi tem uma ideia terrível. Ele resolve ir para um lugar onde Saul mais tinha medo, que era onde? Onde os filisteus habitavam. Só que Davi não orou para isso. Davi não pediu direção, ele simplesmente pegou os seus 600 valentes e foi para Aquis, para esse ambiente, para essa terra dos filisteus. E os filisteus tinham muito medo de Davi, porque sabiam que Davi tinha vencido Golias. Agora você vê que um homem que venceu os filisteus vai para o território deles. E antes dele chegar nesse território, a Bíblia fala que ele encontra com Nabal. Ele está andando há muitos dias, já estava com fome, seus recursos já tinham se terminado. E aí ele pede Nabal para poder dar ele um pouco de comida e os seus guerreiros, que ele protegeria a terra de Nabal. Nabal não quer fazer isso, Davi então resolve matar Nabal. E aí, como nós vemos aqui, Abigail, que é a esposa de Nabal, na época era esposa, ela intercede por Nabal, convence o seu marido, e ele então libera provisão para Davi e para os seus soldados. E naquele dia, Davi, ele não mata Nabal e não causa o primeiro homicídio. Mas a partir dali, ele parte para a cidade dos filisteus. E quando ele chega lá, só tem uma maneira de Saul não perseguir a vida dele, o ministério dele, tudo que ele fazia. Era como? Ele entrar no meio dos filisteus e lutar pelos filisteus, porque ele sabia que lá, Saul não iria. Saul não o enfrentaria e não o procuraria no meio dos filisteus. Só que para Davi ficar no meio dos filisteus, ele precisaria fazer algo. Ele precisaria lutar as guerras dos filisteus. E aí Davi entrou numa situação muito complicada, porque imagina agora você lutar as guerras dos seus inimigos. Daqueles que você lutou contra para defender o seu povo. Agora você vê numa situação que você precisa defender o seu inimigo. Só que nós lemos aqui que Davi ficou durante 16 meses servindo o exército dos filisteus. Durante 16 meses Davi não orou, Davi não pegou na sua harpa, Davi não tinha comunhão com Deus, Davi estava completamente concentrado em fugir de Saul. E agora ele está servindo o pior inimigo de Israel. Durante esse tempo ele perdeu direção. Nós lemos aqui que ele começou a atacar até umas partes de Judá, o qual ele era descendente. E isso é muito sério. E agora, quando Davi está voltando de uma das guerras do povo filisteu, ele chega em Ziclag, que era uma parte que os filisteus tinham dado para ele morar, juntamente com a sua família, os valentes e as suas famílias. Ele chega lá e descobre que os amalequitas levaram toda a sua família, toda a sua provisão, todo o seu recurso e queima a cidade. Isso mexeu demais com Davi. E agora, o que fazer? Porque ele não estava buscando, não estava orando, não estava tendo comunhão com Deus nesse tempo. 16 meses, Deus permite uma situação para acordar Davi. E agora Davi se vê numa situação difícil. E o que ele precisa fazer? E como eu disse, o tema da minha mensagem, nada ficará para trás. Primeiro, cuidado com as decisões unilaterais. Que é isso, pastor Henrique? Decisões unilaterais. Quando Davi decidiu fugir de Saul e decidiu ir para o meio dos filisteus,
ele não consultou a Deus sobre o que fazer. E nós precisamos estar atentos com as nossas decisões unilaterais, não somente nesses últimos 2 meses, mas no próximo ano de 2024. Pensando que tudo que nós formos fazer e decidirmos, muitas pessoas vão estar envolvidas naquilo que fazemos. Seja a sua família, seja as pessoas em sua volta, seja alguém que faz parte do mesmo ministério que você. As decisões que nós tomamos podem afetar positivamente ou negativamente aqueles que nos cercam. Pode afetar o seu mês, pode afetar o seu ano, pode afetar a sua vida. Davi, para fugir de Saul, ele vai para o meio dos filisteus. Ele tem uma péssima ideia, só que ele tinha homens que acompanhavam ele. E agora Davi se vê numa situação que não somente a família dele foi sequestrada, os bens dele foram roubados, mas dos valentes que ele tinha com ele. E aí a Bíblia vai falar que os valentes queriam apedrejá-lo por causa de toda essa situação. Quando eu e você tomamos decisões unilaterais, sem consultar ao Senhor, sem perguntar se é a vontade do Senhor, nós corremos o risco de termos sérias perdas e grandes problemas. Então as decisões unilaterais não fazem parte da vontade de Deus sem que nós o consultamos. Então nós precisamos estar atentos. Decisões unilaterais podem colocar em xeque, pode colocar em ruína aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos planejando, aquilo que Deus está preparando para nós por causa de decisões equivocadas. O primeiro exemplo eu já li para você, que está em 1 Samuel 27:1, que quando Davi foge de Saul e vai parar no meio dos filisteus. Davi ficou 1 ano e 4 meses longe de Deus, de sua voz, de sua vontade, por tomar decisões próprias, sem consultar ao Senhor. Outro homem que você conhece, para a gente ganhar tempo aqui, eu salvei os versículos, mas eu vou comentar, você vai lembrar. O homem chamado Acã. A Bíblia diz que Josué tinha acabado de atravessar o Rio Jordão. Eles entram na primeira cidade, chamada Jericó. Nós estamos cansados de saber que tudo que é primeiro na Bíblia pertence a Deus. A Bíblia diz então que Deus falou: vocês não toquem nada em Jericó, porque é meu. A partir de Jericó para lá, tudo que vocês pegarem são seus, porque tudo que é primeiro é meu. E esse homem chamado Acã, ele entra em Jericó, junto com a sua família, e ele pega lá uma cunha, uma capa e uma barra de ouro, e esconde no meio da sua tenda e fica caladinho. Uma decisão unilateral que ele tomou. Ele não perguntou a Deus, ele não consultou sua esposa, ele nem quis saber qual o problema que ia ter com a sua família. A sua ganância, o seu desejo, a sua insensatez, fez com que ele tomasse uma decisão unilateral, sem pensar em Israel, sem pensar na sua tribo, sem pensar na sua família e, acima de tudo, sem pensar em Deus. E o que o texto vai dizer? Depois você lê na sua casa, Josué capítulo 7, a partir do versículo 19. Isso é bom para te instigar, para você estudar em casa. E aí a Bíblia diz que Israel vai para a próxima cidade, uma cidade chamada Ai. E Josué olha para a cidade e fala assim: não precisa nem de mandar muita gente, vou mandar só um pouco de guerreiro. E quando chega lá, eles tomam uma surra, irmão. E eles voltam para trás derrotados. Josué prostra o rosto em terra e fala: Senhor, o que aconteceu? O Senhor disse que nos entregaria toda a terra de Canaã, e logo no primeiro desafio, a gente já saiu perdendo. E Deus fala: tem anátema, tem maldição no meio de vocês. E aí Josué fala: Deus, como que eu vou fazer? E Deus fala: eu vou te mostrar qual tribo, vou te mostrar qual clã, vou te mostrar qual família, vou te mostrar qual homem que foi. E aí Josué manda o povo todo entrar em jejum e oração, e Deus chama as 12 tribos, e eles começam a tirar sorte. E Deus mostra que no meio daquela tribo tinha um homem chamado Acã. Josué chama ele e fala assim: filho, dá glória a Deus, o que é que você fez? Aí ele fala: quando eu entrei em Jericó, eu vi uma capa, eu vi uma cunha, eu vi uma barra de ouro, e eu peguei e escondi. E aí Josué olha para ele e fala assim: terrível coisa fizeste, porque Deus disse que tudo que era primeiro era dele. E aí Josué manda os servos dele lá na tenda de Acã. Quando chega lá, encontra tudo debaixo da tenda, escondido. E o texto vai falar que agora Josué manda buscar sua esposa, seus filhos, seus bens, tudo que ele tinha. E a Bíblia diz que eles foram apedrejados. E Deus mandou queimar tudo. Por quê? Por causa de uma desobediência de um homem.
e por causa de uma decisão unilateral, ele destruiu toda a sua família. Uma decisão unilateral que eu e vocês tivermos, se não consultarmos a Deus, nós podemos destruir a nossa casa, nosso ministério, as pessoas que estão em nossa volta. E tudo que Satanás quer fazer nesse tempo é que Deus te perdoa, não tem nada a ver, não tem problema, tem um tanto de gente fazendo, mas não é isso que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite. O que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite é que nada vai ficar para trás. Mas se você quer restaurar, se você quer conquistar tudo que Deus tem para a tua vida em 2024, os teus sonhos que talvez não aconteceram em 2023, a palavra que Deus te deu que ainda não cumpriu na tua vida, Deus está te dizendo nessa noite, eu sou poderoso para fazer em 2024. Abriu-se um novo portal em Tabernáculo, mas cuidado com as tuas decisões unilaterais. Pensa bem o que você vai fazer. Pensa bem o que você vai falar. Não olhe o seu desejo, cuidado com as fomes da tua alma, com os teus desejos pessoais, porque tem muita gente envolvida. O autor de Hebreus vai falar que existe uma grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Deixamos todo o embaraço, e a Bíblia diz o quê? Que prossigamos. Por que a Bíblia está falando isso, uma nuvem de testemunhas? Porque nós temos anjos nos olhando, demônios nos olhando, pessoas nos olhando. Então, quando a Bíblia diz que temos uma nuvem de testemunhas nos observando, então todos estão olhando para nós. E a Bíblia diz, deixa todo o embaraço. O que é embaraço? É tudo aquilo que te atrapalha a prosseguir, tudo aquilo que te atrapalha a avançar, tudo aquilo que te faz tropeçar, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te prende. O autor de Hebreus fala, deixa todo o embaraço. Tem muita gente olhando para você. Tem gente olhando para você esperando que você caia. Tem gente olhando para você esperando que você avance, porque você se tornou uma referência para eles. Os anjos estão olhando para você e acreditam na palavra que Deus te deu muitas vezes mais do que você. Porque Deus liberou uma palavra sobre a sua vida e eles viram saindo da boca de Deus. Os demônios também acreditam na palavra que Deus liberou, porque elas passam pelo esse primeiro céu, que é onde o principado e a potestade está. Então eles vão fazer de tudo para o quê? Para me distrair e te distrair. Porque deixa eu te dizer algo. O diabo nem os demônios têm poder de parar o que Deus disse ao seu respeito. Mas eles podem nos distrair a respeito daquilo que está vindo. Então tem a ver com aquilo que eu preciso me tornar para receber a palavra que ele disse ao meu respeito. Porque a palavra está pronta, o Espírito está dentro de nós. Mas o inimigo vai lutar para nos distrair. E uma das coisas que ele vai querer fazer é que as minhas decisões, as tuas decisões, as nossas decisões sejam unilaterais. Outro homem, você conhece também, eu só quero pontuar. Ezequias, o rei Ezequias, você conhece a história. A Bíblia diz que ele estava com uma enfermidade. O profeta Isaías vai lá, fala com ele para ele colocar a casa dele em ordem, porque Deus ia levar ele. E toda vez que você lê esse texto, você fica assim, então Deus estava mandando o rei Ezequias arrumar a vida pessoal dele? Quantos acham que era? Levanta a mão. Quantos acham que não era? Pode levantar a mão, irmão. Você acha que era o rei Ezequias levantar, arrumar a vida dele? Levanta a mão, você que acha. Quantos acham que era a casa dele inteira mesmo? Família, filhos. Amém. O texto diz que o profeta disse isso para ele. Deus curou ele. E o que aconteceu? Assim que ele foi curado, a Bíblia diz que uns servos da Babilônia foram levar presentes para o rei Ezequias e foram conhecer Israel. Todos nós sabemos que Babilônia na Bíblia fala de confusão. Agora imagina, um espírito ou homens de confusão, homens que não têm a presença de Deus, homens que não têm discernimento, leitura das coisas de Deus, vão visitar um rei que foi curado. E aí quando a Babilônia chega na casa do rei Ezequias, ele curado, ele abre as portas para esse povo desconhecido, e ele mostra tudo o que tinha no reino dele. A Bíblia diz que ele abriu a casa, ele abriu o palácio, ele abriu as partes dele onde tinha as armas de guerra, nada ficou oculto. E aí eles observam tudo e vão embora. Isaías vem, vê o rei Ezequias. E na hora que Isaías está entrando no palácio, ele vê os babilônicos indo embora. E Isaías olha para ele e fala assim, quem que eram esses homens que veio aqui na sua casa? O que eles vieram fazer aqui? E o texto diz que o rei Ezequias falou, eles vieram me ver, trazer presente para mim. E aí o Isaías disse assim, o que você fez? Eu mostrei tudo para eles, não teve nada que eu escondi.
E aí Isaías libera uma sentença para ele muito terrível. Ele disse assim: só porque você abriu a sua casa para os babilônios, os teus filhos serão levados escravos, eles se tornarão eunucos, e você não verá a tua posteridade reinar. Sabe o que o rei Ezequias disse? Boa essa palavra, e que bom que não é no meu tempo. Naquele dia ele sentenciou a sua geração, porque a Babilônia trouxe agrados para ele. E o texto diz que anos depois você lê na sua casa, está em Isaías 39, a partir do versículo 1. O texto vai falar que, anos depois, os filhos do rei Ezequias foram levados para a Babilônia e se tornaram eunucos, não tiveram filhos. Por quê? Uma decisão unilateral de um homem que abriu a sua casa por causa de presentes, por causa de gracejos que ele recebeu, ele condenou a sua geração. Cuidado, irmãos, com aquilo que a Babilônia nos traz. Cuidado com aquilo que a Babilônia nos oferece. No primeiro momento pode parecer bom, pode estar trazendo agrado. Até então, para o rei Ezequias, era uma gratidão, era um agradecimento. Alguém estava se importando com eles, quando na verdade os inimigos estavam entrando no território, na casa, no meio das armas dele, para descobrir o que ele tinha, para lá no futuro, invadir. Cuidado com o que entra na tua casa, cuidado com o que entra na tua vida. Não vai entrar de forma ruim. Pelo contrário, vai vir para te agradar, vai vir para te fazer gracejos, vai vir para tentar tomar o teu tempo, vai vir para te roubar de forma graciosa. E quando a gente fala de Babilônia e confusão, eu posso te dizer que um dos instrumentos mais fortes da Babilônia esses dias é isso aqui, ó. E é um instrumento abençoado para usar quando for sábio, sim, mas é um instrumento que está causando uma confusão que não é brincadeira, mas é um gracejo. Não tem nada a ver, se eu olhar não tem problema. Ah não, eu sou maduro, eu consigo me administrar isso. Até que veio uma palavra para Ezequias e falou: você colocou sua casa, a sua descendência toda em xeque, porque você abriu um lugar sem perguntar ao Senhor. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Então, primeiro ponto aí, não esquece. Nada ficará para trás, cuidado com as decisões unilaterais. Assim como Davi, Acã e o rei Ezequias não consultaram ao Senhor a respeito de decisões, as decisões unilaterais deles interferiram na sua casa, família, reino. Outro homem que você conhece, Saul. Deus virou para Saul e falou assim: espera Samuel sacrificar, chegar para sacrificar. E o povo começou a apertar Saul, pressionar Saul. E Samuel não tinha chegado. E Deus está olhando para Saul. E na pressão do povo, o que aconteceu? Saul foi lá e sacrificou. Na hora que ele termina de sacrificar, parece que Samuel estava escondido, irmão. Samuel só fez assim, opa. Porque o texto diz que ele apareceu de imediato. Por que isso aconteceu? Deus estava checando o nível de obediência de Saul. Se Deus não falou, permanece esperando. Ah, mas o povo está pressionando, permanece esperando. Ah, mas fulano falou da minha vida, permanece esperando. Ah, porque já aconteceu na vida de fulano, na minha tem que acontecer também. Permanece esperando até que Deus diga o que fazer. Deus falou: espera Samuel, ele vai sacrificar e eu vou confirmar o seu reino. Aí ele é pressionado pelo povo, toma uma decisão unilateral por ele mesmo e perde o reino. Às vezes eu e você, por não esperarmos ao Senhor, por não sermos pacientes, por não perseverarmos, nós tomamos decisões unilaterais. E o que vai acontecer? Perdemos lugares em Deus, perdemos respostas em Deus, perdemos promessas de Deus para a nossa vida, pelo fato de sermos pressionados por pessoas, por situações, por problemas. Deixa eu te dizer, o seu Deus ainda está sentado no trono e não perdeu o controle. E não vai perder. Ele sabe de tudo que está acontecendo. E se Deus te disse, espera, persevera, descansa, confia, Ele vai fazer no tempo oportuno. Pastor, mas eu estou recebendo uma pressão terrível. É da minha família, é das coisas espirituais, é lá do meu trabalho, é na minha mente. Pastor, eu não sei o que eu faço. A palavra para você é: espera. Até que Samuel, que é a resposta de Deus, apareça e te diga o que fazer.
que pode ser que naquele momento Deus vai confirmar a palavra que Ele te disse, a bênção sobre a tua vida, a porta de emprego, a restauração. Eu não sei o que Deus vai fazer em 2024. Eu sei que eu quero estar dentro do que Deus está realizando. E eu quero entrar. Mas Deus está nos dizendo nessa noite, cuidado com as decisões unilaterais. Não seja como Davi, que não consultou. Não seja como Acã, que olhou só a sua vontade. Não seja como Ezequias, que não se importou com a sua geração e só com o seu momento. E não seja como Saul, não deixe as pressões movimentar você. Quem tem que te movimentar é a palavra de Deus que Ele deixou para nós. Amém? Segundo, nada ficará para trás. Não entre nem lute em guerras que o Senhor não te direcionou. Primeiro Samuel 27:8 diz assim: Davi ia com seus homens e eles atacavam os jerusitas, os gessitas e os amalequitas, porque esses eram moradores da terra de Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e jumentos e camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Aquis era o rei dos filisteus. Versículo 10. Quando Aquis perguntava, quem foi que você atacou hoje? Davi respondia, ataquei o sul de Judá, e o sul dos Gemarelitas, e o sul dos Queneus. 1 Samuel 28:1. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi, fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e seus homens. Então Davi disse a Aquis, assim você saberá o quanto este teu servo pode fazer. Aquis respondeu, por isso você será o meu guarda pessoal para sempre. Olha isso. Agora Davi é convocado para lutar contra quem? Contra Israel. Contra o seu próprio povo, contra a sua própria descendência. Segundo ponto aqui, irmãos, nós precisamos estar atentos. Não entre nem lute em guerras que o Senhor não te direcionou. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite, quantas guerras que eu e você entramos em 2023 que não era para ter entrado? Quantos problemas que você entrou que não era para você ter entrado? Fazer coisas que não era para você ter feito. Tomado decisões lineares que não era para ter tomado. Porque nós não consultamos ao Senhor. E Deus, Ele fala bem claro, irmão. Deus, Ele não fica falando toda hora. Eu costumo dizer que Deus não é igual status de WhatsApp, que fica toda hora atualizando. Se Deus te deu uma palavra hoje, essa palavra vai continuar na sua vida até que chegue o dia de cumprimento dela. Cumpriu, Deus vai liberar outra que vai conectar essa palavra que te disse e você vai continuar andando sobre ela. Deus não fala toda hora, você não vai ver na Bíblia isso acontecendo. Deus falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Passam quase 12 anos, Deus vem para Abraão e falando na minha presença e ser perfeito. Depois Deus fala com Abraão mais 15 anos, aí o Abraão está com 75 anos. Deus fala, eu vou te dar um filho. Então você vê uma construção de Deus com Abraão, Deus liberava uma palavra, esperava o Abraão se movimentar naquilo que ele disse. E quando ele se movimentava, Deus viu que ele cumpriu aquela etapa da palavra, Deus então liberava uma nova palavra que se conectava com o que Deus havia dito para ele, e ele continuava caminhando. Exemplo, Deus te deu uma palavra aqui, no ano de 2023, essa palavra começou aqui, mas ela vai findar no ano de 2024, você precisa entender isso. Deus te deu uma palavra te dizendo que se você obedecer, que se você ouvir, que se você perseverar, 2024 você vai viver um ano diferente em todas as esferas da sua vida. Deus te liberou uma palavra, você começa a caminhar sobre ela. Em tabernáculos, ativou. Quando você chega aqui, você já viveu a metade da palavra. Você precisa parar e consultar, buscar o Senhor e falar, Senhor, qual que é a próxima palavra para mim continuar caminhando? E Deus vai te liberar uma nova palavra. Então a palavra que te trouxe até aqui, ela não pode te levar depois daqui. Deus vai te liberar mais uma palavra que vai te conectar à continuidade. Deus te libera outra e você vai continuar caminhando sobre ela. Até que você chega no cumprimento de toda a palavra que Ele disse ao seu respeito. Então nós precisamos entender essas coisas, que às vezes Deus te libera uma palavra, você não está andando nela, e você já está querendo outra palavra, se você ainda não viveu aquela que Deus te disse. Então primeiro Deus te libera uma palavra, você se submete a ela, começa a andar sobre a palavra que Deus te disse. Quando você cumpriu ela, Deus vai te falar, e vai te liberar uma nova palavra que te conecta àquela que Ele te disse, para te levar ao ponto final.
Pastor, onde que está escrito isso? Quando Deus falou com Israel. Israel saiu do Egito, mas qual que era a promessa de Deus? Introduzir eles em Israel. A palavra não era para os filhos, a palavra era para a geração que saiu. Só que a geração que saiu não observou, não obedeceu e não submeteu a palavra que havia recebido. Por isso ficou no caminho. Então tem muita gente dentro da igreja que recebeu palavras durante anos. Tem palavras pairando aqui, irmãos, de época antes da pandemia de 2021, que está aí. Por quê? Porque a pessoa não se submeteu a ela e não caminhou naquilo que ela ouviu. E aí ela acabou parando no meio do caminho e acha que Deus não ama mais ela, que Deus parou, que Deus não se importa. Não. O que Deus te disse? O que Deus te falou? Está cumprindo? Eu disse há poucos dias atrás para um rapaz lá no meu serviço, eu falei com ele. Ele falou, pastor, Deus não disse um dia algo que eu não sei onde que eu estou, o que é que eu faço? Eu falei assim, o que Deus te disse? Deus disse que ia me honrar no trabalho, ia me honrar na igreja e tal. Eu falei, está acontecendo? Não. Eu falei, então volta lá na onde Deus te disse essa palavra, que Ele está te esperando lá no mesmo lugar. Pode ser que você saiu sem Deus para andar, e Deus tinha diretivas para te dar de como andar sobre essa palavra que você recebeu. Deus, Ele não te dá uma palavra, irmão, vai te esperar lá na frente. Deus, Ele anda com você, para ver se você está cumprindo aquilo que Ele te disse, que a gente acha que Deus nos dá uma palavra aqui, está lá na frente, sentado na cadeira, nos esperando. Estou te esperando aqui, tá? Chega aqui que a gente acerta. Nós falamos no Pentecoste de 2022, sobre Agontai, que a Bíblia diz que o Espírito Santo pega na nossa mão e nos leva ao lugar de destino. Então Deus não libera uma palavra para você, vai te esperar lá no final dela. Deus, Ele libera uma palavra para você e Deus, Ele vai andando com você, junto com essa palavra. Porque se porventura no meio do caminho você se perder, Deus está com você. Ele vai te lembrar, Ele vai te falar, olha, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para frente. Isaías vai falar que uma voz estará atrás de ti, dizendo, este é o caminho, segui por ele. Está falando do Espírito Santo nos apontando para avançar. Então Deus não te dá uma palavra, te deixa você solto no deserto e vamos ver o que vai acontecer. Então, segunda coisa aqui, não entre em guerras que Deus não te mandou entrar, ou não te direcionou. Isso é extremamente importante. Davi entrou numa guerra que não era dele. Ele estava servindo um rei que não era o rei dele. Pastor Henrique, mas Davi estava fugindo de Saul. Mas Deus não mandou ele lá para os filisteus, submeter os filisteus e muito menos guerrear as guerras dele. E se você continuar lendo na sua casa, você vai ver que um dos generais dos filisteus falou assim, Davi não. Ele não vai entrar no meio do nosso exército e vai guerrear com a gente não. Porque na hora que chegar lá no Israel, o coração dele vai mudar e ele vai atacar a gente. Na hora o rei dos filisteus falou assim, ele não, ele vai ficar aí. E aí Davi não vai para a guerra dos filisteus. E Davi volta para Ziclag. Quando ele volta para Ziclag, ele encontra com os amalequitas. Tem um versículo aqui, que a Bíblia diz que haverá guerra entre nós e os amalequitas de geração em geração. Quando você lê esse texto, você entende que a amalequita não era só um povo. A amalequita tem a ver com um principado, com uma potestade que atua tentando nos roubar, nos defraudar. Porque se você for estudar, quando o povo de Israel saiu do Egito, quem que eram os amalequitas? Era um tipo de tribo, que quem ia ficando atrás, eu disse isso no domingo que eu preguei, o último domingo, que quem ia ficando para trás, longe da liderança, longe da visão de Moisés, longe do povo que estava à frente, os amalequitas, no meio do caminho, quem ficava cansado, com fome, murmurando, sem direção, longe da nuvem, longe da glória de Deus, começava a murmurar. Sabe o que os amalequitas faziam? Matava, enterrava nas areias do deserto e ficava com os despojos. Aí Deus fala assim, haverá batalha contra os amalequitas de geração em geração. Você acha mesmo que Deus está falando só de um povo? Deus está falando de um tipo de atuação demoníaca que espera que a gente canse, se frustre, desanime, comece a reclamar do culto, da igreja, do pastor, do louvor, dos ministérios, de tudo que está acontecendo. Não, a palavra está ruim, o alimento dessa igreja não é mais o mesmo. O culto não é mais o mesmo, a visão não é mais o mesmo. Só que ele não percebe, ele está ficando para trás. Ele não consegue mais enxergar a glória. Ele não consegue mais ter paixão. Ele não tem mais lágrima. Ele não tem perspectiva. Ele não consegue mais ver o que o líder dele está mostrando, está apontando. E quando ele assusta que não, é que ele morre. O diabo e os seus demônios vêm e rouba tudo dele. Rouba a família, rouba a alegria, rouba os sonhos, rouba os planos. Por quê? Porque vai haver guerra entre nós e os amalequitas de geração em geração.
E agora Davi entrou numa guerra que não era dele. Ei, o Espírito Santo está te dizendo nessa noite, se você entrou em guerras nesse ano que não era para você entrar, resolve isso. Ou você vence isso, ou você sai dessa guerra. Mas nas próximas, não entra. Consulta ao Senhor. Se você está entrando em coisas que não era para você entrar, se você está andando com pessoas que não era para você andar, se você está intrometendo em assuntos que não era para você intrometer, isso são guerras que Deus não te mandou entrar. Sai. Para que isso não te atrapalhe no próximo ano. Para que isso não te impeça de romper no próximo ano. E para que quando você volte para a sua casa, você não perceba que você estava lutando por algo que não era para lutar, gastando tempo, recurso, esforço, oração, jejum, por uma coisa que Deus não te mandou entrar nem fazer. E aí quando você vai voltar para sua casa, lutando uma guerra que não é sua casa foi roubada. Seus filhos, sua família, sua vida com Deus, seu relacionamento, suas finanças, tudo foi roubado. Por quê? Porque você dedicou tempo, recurso, esforço, atenção, vida em guerras e coisas que não eram para você. Então Deus está te dizendo nessa noite, não deixe nada para trás. Primeiro, cuidado com as decisões unilaterais. Segundo, não entre em guerras que Deus não te mandou você entrar. Terceiro, nada ficará para trás. Exerça seu sacerdócio espiritual e consulte ao Senhor. 1 Samuel capítulo 30, versículo 7, diz assim, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Versículo 8, então Davi consultou ao Senhor, dizendo, devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Olha o que aconteceu aqui. Durante 16 meses, Davi não tinha perguntado para Deus nada. Ele só tinha um exército de valentes e estava indo na força do seu braço. Porque ele tinha vencido muitas batalhas para Saul e muitas batalhas para Aquis, que era o rei dos filisteus. Só que agora ele precisava vencer a batalha da vida dele, que era a batalha da casa, da família, dos bens, de tudo que ele conquistou. Isso é muito sério. Às vezes a gente está dedicando tempo em batalhas dos outros, de outros irmãos, e estamos esquecendo das nossas próprias batalhas. E quando a gente volta da guerra, porque a gente está vencendo para outras pessoas, nós já perdemos a nossa dentro de casa. Nós já perdemos as guerras que nós deveríamos lutar. E agora, na hora que Davi volta, depois você lê na sua casa, a Bíblia diz que há uma angústia no meio dele, no meio dos guerreiros, ele chora, fica desesperado. Os guerreiros olham para Davi e falam assim, ixi, se Davi, que é um dos guerreiros mais respeitados em Israel, está chorando e prostrou, nós não vamos conseguir restaurar, porque Davi era uma referência, era um líder. E você nota que mesmo Davi errado, ele arrastava também pessoas. Ele estando desobediente a Deus, sem consultar a Deus, durante 16 meses. Os valentes estavam atrás de Davi, onde ele estava. Lutando guerras que Deus não mandou Davi lutar, mas eles estavam lá porque Davi era uma referência. Ei, Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, você é luz e sal, e você é uma referência. Se você fizer uma coisa errada, você se torna referência de que fez algo errado. Se você faz uma coisa certa, você se torna referência porque você fez algo certo, mas você é referência. Seja fazendo coisas positivas ou negativas. Eles vão te falar, mas você não é crente? Mas você não é da igreja? Mas você não tem Jesus? E se você está fazendo as coisas certas, ele fala, de fato, o seu Deus é Deus no céu e na terra. Deus é na sua casa, Deus é na sua vida, Deus é na obra das tuas mãos, Deus é no fruto do teu trabalho, Deus é em tudo que você faz. Quando você fala, eu vejo Deus. Então você se tornou uma referência, seja fazendo coisa boa ou ruim. É o que aconteceu com Davi. Ele estava no lugar, lutando guerras que não era dele, e os valentes estavam lá, por quê? Porque eram submissos. Sabiam que Davi tinha uma palavra, ele carregava algo no espírito, e eles acompanharam isso. Se você conhece a história dos valentes de Davi, Davi foi numa caverna e pegou homens endividados, amargurados, destruídos, e levantou esses homens e foi um dos maiores exércitos de Israel. Depois você lê na sua casa a Bíblia. E esses homens seguiam Davi onde quer que fosse. A Bíblia fala que um desses homens entrou numa cidade e trouxe água para Davi, matou quase uma cidade inteira, e trouxe um pouco de água para Davi. Davi viu aquilo, ficou assustado, não tomou água e ofereceu água ao Senhor. Um homem que com uma espada, a Bíblia diz que a espada grudou na mão dele, ele venceu um exército inteiro, um dia inteiro de batalha, um homem. Então você imagina o nível dos caras que andavam com Davi. Mas o texto diz aqui que agora Davi está numa situação difícil.
porque ele não tinha resposta, os seus valentes estavam amargurados e agora queriam matá-lo. E Davi fala assim: Abiatar, traz a estola sacerdotal. Abiatar era um sacerdote, era um homem que buscava a Deus e que consultava a Deus. Mas o que eu acho lindo no texto, que o texto diz que Abiatar trouxe para ele a estola sacerdotal. Se você não sabe o que é estola sacerdotal, é aquele colete com as pedras, as 12 pedras que o sacerdote usa. E a Bíblia diz que Davi, ele vestiu a estola sacerdotal e ele consultou o Senhor, que foi esse versículo que nós lemos aqui em 1 Samuel 30, versículo 8. Aí você me pergunta, pastor, por que é então que Davi não orou a Deus sem a estola sacerdotal? Porque a estola sacerdotal representava autoridade, representava pureza, representava perdão. E Davi sabia que ele tinha pisado na bola e estava longe de Deus. Pastor Henrique, então por que é que Davi não pediu a Abiatar para consultar então a Deus? Porque Davi, ele era um profeta, um sacerdote e um rei. Ele tinha o Espírito Santo, e no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava nesses 3 grupos de pessoas: nos profetas, nos sacerdotes e nos reis. Então Davi tinha autonomia para fazer aquilo. Mas ele sabia que quando ele vestisse a estola sacerdotal, Deus olharia para ele e falava: Davi agora não está invocando simplesmente por causa da sua família, ele está invocando por causa do seu povo. Então não tinha a ver mais só com a família de Davi, mas tinha a ver com Israel. E o texto diz que ele veste, consulta ao Senhor e o Senhor o responde. Pastor Henrique, mas o que isso tem a ver comigo? Deixa eu te dizer algo. Vai ter coisas que nem a Cora, nem o pastor Robson, nem o pastor Ayrton, nem eu, nem a Regina, nem qualquer outro irmão espiritual aqui vai poder resolver para você. O sacerdote estava lá, Abiatar, mas ele não pôde vestir a estola sacerdotal para Davi, porque Davi precisava vestir. Ele precisava clamar. Ele precisava voltar a ouvir Deus de novo e Deus falar: deixa eu te dizer onde eles estão, deixa eu te dizer o que você vai fazer para alcançá-los de novo, para vencer de novo. Às vezes nós concentramos os nossos pedidos, os nossos desejos em alguém que é espiritual, mas fulano ora mais, fulano jejua mais, fulano é de Deus. Não, eu sou uma pessoa normal. Ei, deixa eu te dizer, Deus está te dizendo nessa noite, você precisa vestir a estola sacerdotal. Se a guerra é da tua família, você tem que ser o primeiro a vestir. Se a guerra tem a ver com o seu sonho, com o seu plano, com o seu projeto, você precisa ser o primeiro a vestir. Alguém pode até te ajudar na batalha, jejuar e orar com você, mas quando se diz a respeito de vestir para interceder, Deus está te dizendo nessa noite, é com você. Você vai ter que pegar e vestir. Você vai ter que pegar e ouvir. Você vai ter que restaurar a comunhão. Se você parou de jejuar, Deus está te falando, volta a jejuar, volta a orar, volta a meditar nas Escrituras, porque hoje a vestimenta sacerdotal é a oração, é o jejum, é a entrega, é a dedicação. Quando nós dedicamos a Deus, Deus fala: agora você está me ouvindo, agora você está percebendo de novo, você está com clareza, discernimento espiritual. Então vou te mostrar aonde você vai guerrear, quanto tempo você vai levar para chegar, quais as armas que você vai usar, e eu vou te dar vitória. Deus não puxou a orelha de Davi naquele dia. Deus não falou: ei Davi, você ficou 16 meses desviado, hein filho? Vou te dar um castigo primeiro antes de você ir. Davi tinha discernimento. Quando ele vestiu a estola sacerdotal, ele sabia que ele precisava pedir perdão, precisava se revestir do Espírito de novo. Ele sabia que ele precisava caminhar com Deus de novo. E o texto diz o quê? Então Davi consultou ao Senhor dizendo: devo perseguir esse bando? Olha a dependência. Senhor, eu devo? É como se eu dissesse: Senhor, eu vou, eu faço, eu entro, eu invisto, eu compro, eu espero. Está vendo? Agora aqui Davi não está tomando decisão aleatória do jeito que ele quer. Agora ele submete a voz de Deus, debaixo da estola sacerdotal, no ambiente espiritual, e fala: Senhor, é para ir? E aí Deus responde. E o Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Então vai ter coisa na minha vida e na sua vida que nós vamos ter que vestir a estola sacerdotal, e que nós vamos ter que consultar ao Senhor. Não é errado você pedir a ajuda de irmãos maduros espirituais, faça isso, porque Davi pediu a estola para quem? Para Abiatar, e não foi lá buscar. Então tem irmãos que têm acesso a lugares que talvez você não tenha ainda,
Mas você não pode depender desses irmãos para lutar as suas guerras. Abiatar sabia onde a estola estava. Davi falou, traz ela para mim. Mas quando ela chegou, ele não falou assim, Abiatar, ora por mim. Vê o que Deus fala a respeito da minha família que foi sequestrada. Ele falou, me dá aqui, porque eu que tenho que vestir. Eu que tenho que clamar. Eu que tenho que ouvir a voz de Deus. Eu que tenho que saber onde eles estão. Porque tem a ver com a minha guerra, Abiatar, não é a sua. Então, às vezes, Deus vai usar alguém para te falar aqui, ó. A veste é essa aqui. Mas quem vai ter que vestir é você. Às vezes Deus até direcionar, o tempo é esse, a palavra de Deus para a tua vida é essa. Mas quem vai ter que entrar no que Deus disse é você. Quem vai ter que discernir a palavra é você. Quem vai ter que voltar a ouvir a voz de Deus é você. Quarto e último para a gente encerrar. Nada ficará para trás. Persiga, alcance e conclua. 1 Samuel 38 diz assim, então Davi consultou o Senhor. Devo perseguir esse bando? E o Senhor respondeu, persiga o bando, pois você certamente alcançará e libertará os cativos. Versículo 17 ao 20. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montavam em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres, e não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que lhe havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram, este é o despojo de Davi. Você pode dizer isso comigo? Persiga, alcance e conclua. Esse é o último ponto que eu quero trabalhar com você aqui para a gente orarmos e irmos para a nossa casa. Como que foi seu ano de 2023? Aquilo que você perseguiu, você alcançou? E aquilo que você alcançou, você concluiu? Indiferente do que você passou. Pastor, mas o ano está quase acabando, e aí? Para o seu Deus não. Lembrando você que Deus não tem o 2023, 2024, Deus trabalha com a eternidade. Então, para Deus, 2023, 2024 não é nada. A palavra que Deus te deu em 2023, ela continua valendo em 2024, 2025, 2030. O que nós precisamos entender é, se não aconteceu, você vai continuar perseguindo ou você vai parar? Segundo, você já alcançou o que você perseguiu esse ano? E terceiro, você concluiu o que você perseguiu e alcançou? Se não aconteceu, Deus está te dizendo nessa noite, persiga, alcance e conclua. Porque não adianta você perseguir e não alcançar. E não adianta você alcançar e não concluir. Davi tinha um alvo. Depois que Deus falou assim, vai que você vai alcançar, eles estavam a 3 dias, irmãos, de distância. Davi com seus valentes correu 3 dias para chegar no arraial dos amalequitas. Chegou lá e levou 1 dia e meio para vencer todos os amalequitas. Ficou só 400, a quantidade de valente que ele tinha. Porque 200 ficou pelo meio do caminho cansado. Mas uma coisa que me chamou a atenção no 4º ponto. Nós precisamos perseguir o que Deus nos disse ao nosso respeito. Se Deus te deu uma palavra te dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que Deus é com você, você precisa perseguir isso que Deus te disse. Segundo, você precisa alcançar isso que Deus te disse. Porque você pode perseguir, se você chegou no ambiente, no lugar onde a palavra está liberada sobre você, você precisa fazer com que ela conclua na sua vida. Porque ela precisa se completar. Talvez você entrou aqui nessa noite, seu ano de 2023, você perseguiu muitas coisas. Você até alcançou, está perto ali, mas você precisa concluir. Deus está te dizendo nessa noite, conclua. Ah, pastor, mas como que eu faço isso? Pode ser que muitas coisas ainda vão concluir na sua vida até o final de 2023. Pode ser que algumas coisas vão concluir no início, no meio e no final de 2024. O meu entendimento e o seu nessa noite, a gente precisa entender é que, se Deus me deu uma palavra, se eu me submeto a ela, eu estou perseguindo, eu estou avançando para poder chegar até ela, mas eu preciso concluir, porque quando eu concluir o que Deus disse ao meu respeito, eu estou apto para viver uma nova realidade, e assim consequentemente. Então esse é o último ponto, nada vai ficar para trás. Tudo aquilo que você sonhou em 2023 ou em 2022, tudo aquilo que Deus falou no teu coração, tudo aquilo que Deus te fez sonhar, tudo aquilo que está queimando em você ainda, Deus está te dizendo nessa noite, persiga.
Deus está te dizendo, vai atrás, avance e conclua, alcance isso. E isso tudo começa no reino do Espírito. Se o que você está buscando em Deus são coisas físicas, terrenas, materiais, que não é errado, você precisa perseguir, alcançar e concluir. Mas antes disso tudo, você precisa consultar. Deus, é o tempo? É o momento? Como me vestir para ouvir a respeito desse assunto que eu preciso perseguir, alcançar e concluir? Porque às vezes nós queremos alcançar um tanto de coisa, perseguir, mas nós não vestimos a estola e perguntamos a respeito daquilo que estamos buscando. Então, se você está perseguindo, se você quer alcançar e quer concluir, você vestiu a estola antes e perguntou, Deus, a respeito desta área, desta decisão, deste assunto, o que eu faço? Por onde eu vou? É agora? É daqui a 3 dias? É daqui a 1 mês? Nós precisamos voltar a depender de Deus, irmãos. À medida que nós vamos caminhando, nós podemos correr o sério risco de achar que estamos maduros, mas estamos nos tornando duros. Maduro é diferente de duro. Duro é quando uma pessoa não consulta mais a Deus, porque ela acha que a sua sabedoria e o seu intelecto já dá capacidade dela decidir sozinha. Que Deus não quer se intrometer em coisas simples, quer sim, Ele é o seu Pai. Deus é Deus de grandes vitórias, mas Deus também é Deus de pequenas vitórias. Deus é Deus de coisas mínimas que você ora e pede. Deus também é Deus de coisas grandes que você movimenta. Ele quer estar nas coisas pequenas, mas também quer estar nas coisas grandes. Ele quer estar em tudo. Por isso o que Ele te disse, Ele caminha com você para que se cumpra. Amém? Fica de pé com sua Bíblia aí. Diz assim, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. 38. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés. 39. Pois de força me cingistes para o combate, e me submetestes ao que se levantam contra mim. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estar na tua casa, obrigado por podermos ouvir a voz do teu Espírito Santo que habita em nós, obrigado por Jesus, Ele é que nos fez mais que vencedores por Ele mesmo, por meio da cruz, do seu sangue, e nós andamos de vitória em vitória, Senhor. Nessa noite não é diferente. Nós queremos receber da tua palavra diretivas corretas para o nosso espírito, para o nosso coração, de como nós vamos nos mover, nos comportar nesses últimos 2 meses agora e no próximo ano, Senhor. Nós pedimos ao Senhor graça, sabedoria, entendimento da tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Querida, esse versículo é muito conhecido. Quando o pastor me pediu para mim trazer uma mensagem nessa noite, eu lembrei daquela música do Asaf Borba, O Caminho de Deus é Perfeito. Não sei se alguns aqui conhecem, o pessoal mais antigo conhece esse corinho, né? Não sei se você lembra, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Tem uma parte que diz, persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. E aí, pensando nessa música, pensando nesse texto, o Espírito Santo inspirou uma palavra no nosso coração. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Nós acabamos de ler Salmo 18, versículo 37 ao 39. E esse versículo, na verdade, ele começou, ou aconteceu, não foi no Salmo 18. Esse versículo, a primeira vez que Davi declarou essa passagem, está em 1 Samuel capítulo 30. Se você ler, nós vamos falar um pouco das porções dele aqui. Mas se você ler em 1 Samuel capítulo 30, você vai entender ali que Davi ele entrou numa batalha para restaurar a sua família de novo, que havia sido sequestrado pelos amalequitas. E ali a primeira vez Davi recebe uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor, e foi a primeira vez que ele falou esse versículo que nós lemos em Salmo 18. Só que anos depois, Davi já está mais velho, escrevendo Salmos, e ele relata e traz à memória esse dia que ele viveu. Ele trouxe a existência de novo, ele lembrou desse dia tão difícil, que ele saiu para uma guerra, mas quando ele volta de uma guerra, ele encontra praticamente o seu arraial totalmente destruído, a sua família levada, sequestrada, os seus bens, tudo que ele tinha. Ele estava voltando de uma guerra com seus 600 valentes, e agora ele se vê numa situação difícil. E o tema da minha mensagem nessa noite é: nada ficará para trás. Você pode dizer isso comigo? Nada
ficará para trás. Se nós lemos aí, 1 Samuel capítulo 30, versículo de 1 ao 6, diz assim, ó: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas com impeto tinham dado contra o sul e contra Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto o fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente levaram consigo, foram pelo seu caminho. Verso 3. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada ao fogo. E suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alcançaram sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Estudando esse texto, a gente percebe o quanto para Davi foi difícil vir de uma guerra, de um tempo de luta, de batalha, mas a gente precisa entender o contexto do que aconteceu aqui. Se você abrir a sua Bíblia comigo aí em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1 e 2, se você puder abrir aí, olha o que diz. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Mauaque, rei de Gate. Agora, versículo 7. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jeramelitas e o sul dos queneus. Versículo 12. Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade. Por isso será o meu servo para sempre. O que aconteceu nesse texto aqui? Para a gente entender por que a família de Davi foi sequestrada em Ziclag e por que os amalequitas tinham levado eles, você precisa entender primeiro esse contexto. Davi estava vivendo o melhor momento da sua vida como guerreiro, ele não era rei. Mas a Bíblia diz que Davi vencia 10.000 e Saul vencia os seus 1.000. Havia uma canção em Israel naqueles dias tocando na rádio que Davi era o homem mais famoso em Israel além do rei. Então Davi, cada batalha que ele saía, ele vencia, trazia despojos, impressionava o povo e trazia um ciúme muito grande de Saul. E aí Saul, você conhece a história, você que ama a Bíblia, Saul resolveu persegui-lo. E Davi tem uma ideia terrível. Ele resolve ir para um lugar onde Saul mais tinha medo, que era onde? Onde os filisteus habitavam. Só que Davi não orou para isso. Davi não pediu direção, ele simplesmente pegou os seus 600 valentes e foi para Aquis, para esse ambiente, para essa terra dos filisteus. E os filisteus tinham muito medo de Davi, porque sabiam que Davi tinha vencido Golias. Agora você vê que um homem que venceu os filisteus vai para o território deles. E antes dele chegar nesse território, a Bíblia fala que ele encontra com Nabal. Ele está andando há muitos dias, já estava com fome, seus recursos já tinham se terminado. E aí ele pede Nabal para poder dar ele um pouco de comida e os seus guerreiros, que ele protegeria a terra de Nabal. Nabal não quer fazer isso, Davi então resolve matar Nabal. E aí, como nós vemos aqui, Abigail, que é a esposa de Nabal, na época era esposa, ela intercede por Nabal, convence o seu marido, e ele então libera provisão para Davi e para os seus soldados. E naquele dia, Davi, ele não mata Nabal e não causa o primeiro homicídio. Mas a partir dali, ele parte para a cidade dos filisteus. E quando ele chega lá, só tem uma maneira de Saul não perseguir a vida dele, o ministério dele, tudo que ele fazia. Era como? Ele entrar no meio dos filisteus e lutar pelos filisteus, porque ele sabia que lá, Saul não iria. Saul não o enfrentaria e não o procuraria no meio dos filisteus. Só que para Davi ficar no meio dos filisteus, ele precisaria fazer algo. Ele precisaria lutar as guerras dos filisteus.
E aí Davi entrou numa situação muito complicada, porque imagina agora você lutar as guerras dos seus inimigos, daqueles que você lutou contra para defender o seu povo. Agora você vê numa situação que você precisa defender o seu inimigo. Só que nós lemos aqui que Davi ficou durante 16 meses servindo o exército dos filisteus. Durante 16 meses Davi não orou, Davi não pegou na sua harpa, Davi não tinha comunhão com Deus, Davi estava completamente concentrado em fugir de Saul. E agora ele está servindo o pior inimigo de Israel. Durante esse tempo ele perdeu direção. Nós lemos aqui que ele começou a atacar até umas partes de Judá, o qual ele era descendente. E isso é muito sério. E agora, quando Davi está voltando de uma das guerras do povo filisteu, ele chega em Ziclag, que era uma parte que os filisteus tinham dado para ele morar, juntamente com a sua família, os valentes e as suas famílias. Ele chega lá e descobre que os amalequitas levaram toda a sua família, toda a sua provisão, todo o seu recurso, e queima a cidade. Isso mexeu demais com Davi. E agora, o que fazer? Porque ele não estava buscando, não estava orando, não estava tendo comunhão com Deus nesse tempo. 16 meses, Deus permite uma situação para acordar Davi. E agora Davi se vê numa situação difícil. E o que ele precisa fazer? E como eu disse, o tema da minha mensagem, nada ficará para trás. Primeiro, cuidado com as decisões unilaterais. Que é isso, pastor Henrique? Decisões unilaterais. Quando Davi decidiu fugir de Saul e decidiu ir para o meio dos filisteus, ele não consultou a Deus sobre o que fazer. E nós precisamos estar atentos com as nossas decisões unilaterais, não somente nesses últimos 2 meses, mas no próximo ano de 2024. Pensando que tudo que nós formos fazer e decidimos, muitas pessoas vão estar envolvidas naquilo que fazemos. Seja sua família, seja as pessoas em sua volta, seja alguém que faz parte do mesmo ministério que você. As decisões que nós tomamos podem afetar positivamente ou negativamente aqueles que nos cercam. Pode afetar o seu mês, pode afetar o seu ano, pode afetar a sua vida. Davi, para fugir de Saul, ele vai para o meio dos filisteus. Ele tem uma péssima ideia, só que ele tinha homens que acompanhavam ele. E agora Davi se vê numa situação que não somente a família dele foi sequestrada, os bens dele foram roubados, mas dos valentes que ele tinha com ele. E aí a Bíblia vai falar que os valentes queriam apedrejá-lo por causa de toda essa situação. Quando eu e você tomamos decisões unilaterais, sem consultar ao Senhor, sem perguntar se é a vontade do Senhor, nós corremos o risco de termos sérias perdas e grandes problemas. Então as decisões unilaterais não fazem parte da vontade de Deus sem que nós o consultamos. Então nós precisamos estar atentos. Decisões unilaterais podem colocar em xeque, pode colocar em ruína aquilo que nós estamos construindo, aquilo que nós estamos planejando, aquilo que Deus está preparando para nós por causa de decisões equivocadas. O primeiro exemplo eu já li para você, que está em 1 Samuel 27:1, que quando Davi foge de Saul e vai parar no meio dos filisteus. Davi ficou 1 ano e 4 meses longe de Deus, de sua voz, de sua vontade, por tomar decisões próprias, sem consultar ao Senhor. Outro homem que você conhece, para a gente ganhar tempo aqui, eu salvei os versículos, mas eu vou comentar, você vai lembrar. O homem chamado Acã. A Bíblia diz que Josué tinha acabado de atravessar o Rio Jordão. Eles entram na primeira cidade, chamada Jericó. Nós estamos cansados de saber que tudo que é primeiro na Bíblia pertence a Deus. A Bíblia diz então que Deus falou: vocês não toquem nada em Jericó, porque é meu. A partir de Jericó para lá, tudo que vocês pegarem são seus, porque tudo que é primeiro é meu. E esse homem chamado Acã, ele entra em Jericó, junto com a sua família, e ele pega lá uma cunha, uma capa e uma barra de ouro, e esconde no meio da sua tenda e fica caladinho. Uma decisão unilateral que ele tomou. Ele não perguntou a Deus, ele não consultou sua esposa, ele nem quis saber qual o problema que ia ter com a sua família. A sua ganância, o seu desejo, a sua insensatez, fez com que ele tomasse uma decisão unilateral, sem pensar em Israel, sem pensar na sua tribo, sem pensar na sua família e, acima de tudo, sem pensar em Deus.
E o que o texto vai dizer? Depois você lê na sua casa, Josué capítulo 7, a partir do versículo 19. Isso é bom para te instigar, para você estudar em casa. E aí a Bíblia diz que Israel vai para a próxima cidade, uma cidade chamada Ai. E Josué olha para a cidade e fala assim, não precisa nem de mandar muita gente, vamos mandar só um pouco de guerreiro. E quando chega lá, eles tomam uma surra, irmão. E eles voltam para trás derrotados. Josué prostra o rosto em terra e fala, Senhor, o que aconteceu? O Senhor disse que nos entregaria toda a terra de Canaã, e logo no primeiro desafio, a gente já saiu perdendo. E Deus fala, tem anátema, tem maldição no meio de vocês. E aí Josué fala, Deus, como que eu vou fazer? Deus fala, eu vou te mostrar qual tribo, vou te mostrar qual clã, vou te mostrar qual família, vou te mostrar qual homem que foi. E aí, Josué manda o povo todo entrar em jejum e oração, e Deus chama as 12 tribos, e eles começam a tirar sorte. E Deus mostra que no meio daquela tribo tinha um homem chamado Acã. Josué chama ele e fala assim, filho, dá glória a Deus, o que é que você fez? Aí ele fala, quando eu entrei em Jericó, eu vi uma capa, eu vi uma cunha, eu vi uma barra de ouro, e eu peguei e escondi. E aí Josué olha para ele e fala assim, terrível coisa fizeste, porque Deus disse que tudo que era primeiro era dele. E aí Josué manda os servos dele lá na tenda de Acã. Quando chega lá, encontra tudo debaixo da tenda, escondido. E o texto vai falar que agora Josué manda buscar sua esposa, seus filhos, seus bens, tudo que ele tinha. E a Bíblia diz que eles foram apedrejados. E Deus mandou queimar tudo. Por quê? Por causa de uma desobediência de um homem. E por causa de uma decisão unilateral, ele destruiu toda a sua família. Uma decisão unilateral que eu e vocês tivermos, se não consultarmos a Deus, nós podemos destruir a nossa casa, nosso ministério, as pessoas que estão em nossa volta. E tudo que Satanás quer fazer nesse tempo é que Deus te perdoa, não tem nada a ver, não tem problema, tem um tanto de gente fazendo, mas não é isso que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite. O que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite é que nada vai ficar para trás. Mas se você quer restaurar, se você quer conquistar tudo que Deus tem para a tua vida em 2024, os teus sonhos que talvez não aconteceram em 2023, a palavra que Deus te deu que ainda não cumpriu na tua vida, Deus está te dizendo nessa noite, eu sou poderoso para fazer em 2024. Abriu-se um novo portal em tabernáculo, mas cuidado com as tuas decisões unilaterais. Pensa bem o que você vai fazer. Pensa bem o que você vai falar. Não olhe o seu desejo, cuidado com as fomes da tua alma, com os teus desejos pessoais, porque tem muita gente envolvida. O autor de Hebreus vai falar que existe uma grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Deixamos todo o embaraço, e a Bíblia diz o quê? Que prossigamos. Por que a Bíblia está falando isso, uma nuvem de testemunhas? Porque nós temos anjos nos olhando, demônios nos olhando, pessoas nos olhando. Então, quando a Bíblia diz que temos uma nuvem de testemunhas nos observando, então todos estão olhando para nós. E a Bíblia diz, deixa todo o embaraço. O que é embaraço? É tudo aquilo que te atrapalha a prosseguir, tudo aquilo que te atrapalha a avançar, tudo aquilo que te faz tropeçar, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te prende. O autor de Hebreus fala, deixa todo o embaraço. Tem muita gente olhando para você. Tem gente olhando para você esperando que você caia. Tem gente olhando para você, esperando que você avance, que você se tornou uma referência para eles. Os anjos estão olhando para você e acreditam na palavra que Deus te deu muitas vezes mais do que você. Porque Deus liberou uma palavra sobre a sua vida e eles viram saindo da boca de Deus. Os demônios também acreditam da palavra que Deus liberou, porque elas passam pelo esse primeiro céu, que é onde o principado e a potestade está. Então eles vão fazer de tudo para o quê? Para me distrair e te distrair. Porque deixa eu te dizer algo. O diabo nem os demônios têm poder de parar o que Deus disse ao seu respeito. Mas eles podem nos distrair a respeito daquilo que está vindo. Então tem a ver com aquilo que eu preciso me tornar para receber a palavra que Ele disse ao meu respeito. Porque a palavra está pronta, o Espírito está dentro de nós. Mas o inimigo vai lutar para nos distrair. E uma das coisas que ele vai querer fazer é que as minhas decisões, as tuas decisões, as nossas decisões sejam unilaterais. Outro homem, você conhece também, eu só quero pontuar. Ezequias, o rei Ezequias, você conhece a história. A Bíblia diz que ele estava com uma enfermidade. O profeta Isaías vai lá, fala com ele para ele colocar a casa dele em ordem, porque Deus ia levar ele.
E toda vez que você lê esse texto, você fica assim, então Deus estava mandando o rei Ezequias arrumar a vida pessoal dele? Quantos acham que era? Levanta a mão. Quantos acham que não era? Pode levantar a mão, irmão. Você acha que era o rei Ezequias levantar, arrumar a vida dele? Levanta a mão, você que acha. Quantos acham que era a casa dele inteira mesmo? Família, filhos. Amém. O texto diz que o profeta disse isso para ele. Deus curou ele. E o que aconteceu? Assim que ele foi curado, a Bíblia diz que uns servos da Babilônia foram levar presentes para o rei Ezequias e foram conhecer Israel. Todos nós sabemos que Babilônia na Bíblia fala de confusão. Agora imagina, um espírito ou homens de confusão, homens que não têm a presença de Deus, homens que não têm discernimento, leitura das coisas de Deus, vão visitar um rei que foi curado. E aí quando a Babilônia chega na casa do rei Ezequias, ele curado, ele abre as portas para esse povo desconhecido, e ele mostra tudo o que tinha no reino dele. A Bíblia diz que ele abriu a casa, ele abriu o palácio, ele abriu as partes dele onde tinha as armas de guerra, nada ficou oculto. E aí eles observam tudo e vão embora. Isaías vem, vê o rei Ezequias. E na hora que Isaías está entrando no palácio, ele vê os babilônicos indo embora. E Isaías olha para ele e fala assim, quem que eram esses homens que veio aqui na sua casa? O que eles vieram fazer aqui? E o texto diz que o rei Ezequias falou, eles vieram me ver, trazer presente para mim. E aí o Isaías disse assim, o que você fez? Eu mostrei tudo para eles. Não teve nada que eu escondi. E aí Isaías libera uma sentença para ele muito terrível. Ele disse assim, só porque você abriu a sua casa para os babilônios, os teus filhos serão levados escravos, eles se tornarão eunucos, e você não verá a tua posteridade reinar. Sabe o que o rei Ezequias disse? Boa é essa palavra, e que bom que não é no meu tempo. Naquele dia ele sentenciou a sua geração, porque a Babilônia trouxe agrados para ele. E o texto diz que anos depois de você ler na sua casa, está em Isaías 39, a partir do versículo 1. O texto vai falar que, anos depois, os filhos do rei Ezequias foram levados para a Babilônia e se tornaram eunucos, não tiveram filhos. Por quê? Uma decisão unilateral de um homem que abriu a sua casa por causa de presentes, por causa de gracejos que ele recebeu, ele condenou a sua geração. Cuidado, irmãos, com aquilo que a Babilônia nos traz. Cuidado com aquilo que a Babilônia nos oferece. No primeiro momento pode parecer bom, pode estar trazendo agrado. Até então para o rei Ezequias, era uma gratidão, era um agradecimento. Alguém estava se importando com eles, quando na verdade os inimigos estavam entrando no território, na casa, no meio das armas dele, para descobrir o que ele tinha, para lá no futuro, invadir. Cuidado com o que entra na tua casa, cuidado com o que entra na tua vida. Não vai entrar de forma ruim. Pelo contrário, vai vir para te agradar, vai vir para te fazer gracejos, vai vir para tentar tomar o teu tempo, vai vir para te roubar de forma graciosa. E quando a gente fala de Babilônia e confusão, eu posso te dizer que um dos instrumentos mais fortes da Babilônia esses dias é esse aqui, ó. E é um instrumento abençoado para usar quando for sábio, sim. Mas é um instrumento que está causando uma confusão que não é brincadeira. Mas é um gracejo. Não tem nada a ver, se eu olhar não tem problema. Ah não, eu sou maduro, eu consigo me administrar isso. Até que veio uma palavra para Ezequias e falou, você colocou sua casa, a sua descendência toda em xeque, porque você abriu um lugar sem perguntar ao Senhor. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Então, primeiro ponto aí, não esquece. Nada ficará para trás, cuidado com as decisões unilaterais. Assim como Davi, Acã, e o rei Ezequias não consultaram ao Senhor a respeito de decisões, as decisões unilaterais deles interferiram na sua casa, família, reino. Outro homem que você conhece, Saul. Deus virou para Saul e falou assim, espera Samuel sacrificar, chegar para sacrificar. E o povo começou a apertar Saul, pressionar Saul. E Samuel não tinha chegado. E Deus está olhando para Saul. E na pressão do povo, o que aconteceu? Saul foi lá e sacrificou. Na hora que ele termina de sacrificar, parece que Samuel estava escondido, irmão. Samuel só fez assim, opa.
Porque o texto diz que ele apareceu de imediato. Por que que isso aconteceu? Deus estava checando o nível de obediência de Saul. Se Deus não falou, permanece esperando. Ah, mas o povo está pressionando, permanece esperando. Ah, mas fulano falou da minha vida, permanece esperando. Ah, porque já aconteceu na vida de fulano, na minha tem que acontecer também. Permanece esperando até que Deus diga o que fazer. Deus falou, espera Samuel, ele vai sacrificar e eu vou confirmar o seu reino. Aí ele é pressionado pelo povo, toma uma decisão unilateral por ele mesmo e perde o reino. Às vezes eu e você, por não esperarmos ao Senhor, por não sermos pacientes, por não perseverarmos, nós tomamos decisões unilaterais. E o que vai acontecer? Perdemos lugares em Deus, perdemos respostas em Deus, perdemos promessas de Deus para a nossa vida, pelo fato de sermos pressionados por pessoas, por situações, por problemas. Deixa eu te dizer, o seu Deus ainda está sentado no trono, ele não perdeu o controle. E não vai perder. Ele sabe de tudo que está acontecendo. E se Deus te disse, espera, persevera, descansa, confia, Ele vai fazer no tempo oportuno. Pastor, mas eu estou recebendo uma pressão terrível. É da minha família, é das coisas espirituais, é lá do meu trabalho, é na minha mente. Pastor, eu não sei o que eu faço. A palavra para você é, espera. Até que Samuel, que é a resposta de Deus, apareça e te diga o que fazer. Porque pode ser que naquele momento Deus vai confirmar a palavra que Ele te disse, a bênção sobre a tua vida, a porta de emprego, a restauração. Eu não sei o que Deus vai fazer em 2024. Eu sei que eu quero estar dentro do que Deus está realizando. E eu quero entrar. Mas Deus está nos dizendo nessa noite, cuidado com as decisões unilaterais. Não seja como Davi, que não consultou. Não seja como Acã, que olhou só a sua vontade. Não seja como Ezequias, que não se importou com a sua geração e só com o seu momento. E não seja como Saul, não deixe as pressões movimentar você. Quem tem que te movimentar é a palavra de Deus que Ele deixou para nós. Amém? Segundo, nada ficará para trás. Não entre nem lute em guerras que o Senhor não te direcionou. Primeiro Samuel 27:8 diz assim: Davi ia com seus homens e eles atacavam os jerusitas, os gessitas e os amalequitas, porque estes eram moradores da terra de Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e jumentos e camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Aquis era o rei dos filisteus. Versículo 10. Quando Aquis perguntava, quem foi que você atacou hoje? Davi respondia, ataquei o sul de Judá, e o sul dos Gemarelitas, e o sul dos Queneus. 1 Samuel 28:1. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi, fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e seus homens. Então Davi disse a Aquis, assim você saberá o quanto este teu servo pode fazer. Aquis respondeu, por isso você será o meu guarda pessoal para sempre. Olha isso. Agora Davi é convocado para lutar contra quem? Contra Israel. Contra o seu próprio povo, contra a sua própria descendência. Segundo ponto aqui, irmãos, nós precisamos estar atentos. Não entre nem lute em guerras que o Senhor não te direcionou. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite, quantas guerras que eu e você entramos em 2023 que não era para ter entrado? Quantos problemas que você entrou que não era para você ter entrado? Fazer coisas que não era para você ter feito. Tomado decisões lineares que não era para ter tomado. Porque nós não consultamos ao Senhor. E Deus, Ele fala bem claro, irmão. Deus, Ele não fica falando toda hora. Eu costumo dizer que Deus não é igual status de WhatsApp, que fica toda hora atualizando. Se Deus te deu uma palavra hoje, essa palavra vai continuar na sua vida até que chegue o dia de cumprimento dela. Cumpriu, Deus vai liberar outra que vai conectar essa palavra que te disse e você vai continuar andando sobre ela. Deus não fala toda hora, você não vai ver na Bíblia isso acontecendo. Deus falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Passam quase 12 anos, Deus vem para Abraão e falando na minha presença e ser perfeito.
Depois Deus fala com Abraão mais 15 anos, aí o Abraão está com 75 anos. Deus fala, eu vou te dar um filho. Então você vê uma construção de Deus com Abraão. Deus liberava uma palavra, esperava o Abraão se movimentar naquilo que ele disse. E quando ele se movimentava, Deus viu que ele cumpriu aquela etapa da palavra. Deus então liberava uma nova palavra que se conectava com o que Deus havia dito para ele, e ele continuava caminhando. Exemplo, Deus te deu uma palavra aqui, no ano de 2023, essa palavra começou aqui, mas ela vai findar no ano de 2024, você precisa entender isso. Deus te deu uma palavra te dizendo que se você obedecer, que se você ouvir, que se você perseverar, 2024 você vai viver um ano diferente em todas as esferas da sua vida. Deus te liberou uma palavra, você começa a caminhar sobre ela. Em tabernáculos, ativou. Quando você chega aqui, você já viveu a metade da palavra. Você precisa parar e consultar, buscar o Senhor e falar, Senhor, qual que é a próxima palavra para mim continuar caminhando? E Deus vai te liberar uma nova palavra. Então a palavra que te trouxe até aqui, ela não pode te levar depois daqui. Deus vai te liberar mais uma palavra que vai te conectar à continuidade. Deus te libera outra, e você vai continuar caminhando sobre ela. Até que você chega no cumprimento de toda a palavra que Ele disse ao seu respeito. Então nós precisamos entender essas coisas, que às vezes Deus te libera uma palavra, você não está andando nela, e você já está querendo outra palavra, se você ainda não viveu aquela que Deus te disse. Então primeiro Deus te libera uma palavra, você se submete a ela, começa a andar sobre a palavra que Deus te disse. Quando você cumpriu ela, Deus vai te falar, e vai te liberar uma nova palavra que te conecta àquela que Ele te disse, para te levar ao ponto final. Pastor, onde que está escrito isso? Quando Deus falou com Israel. Israel saiu do Egito, mas qual que era a promessa de Deus? Introduzir eles em Israel. A palavra não era para os filhos, a palavra era para a geração que saiu. Só que a geração que saiu não observou, não obedeceu e não submeteu a palavra que havia recebido. Por isso ficou no caminho. Então tem muita gente dentro da igreja que recebeu palavras durante anos. Tem palavras pairando aqui, irmãos, de época antes da pandemia de 2021, que está aí. Por quê? Porque a pessoa não se submeteu a ela e não caminhou naquilo que ela ouviu. E aí ela acabou parando no meio do caminho e acha que Deus não ama mais ela, que Deus parou, que Deus não se importa. Não. O que Deus te disse? O que Deus te falou? Está cumprindo? Eu disse há poucos dias atrás para um rapaz lá no meu serviço, eu falei com ele. Ele falou, pastor, Deus não disse um dia algo que eu não sei onde que eu estou, o que é que eu faço? Eu falei assim, o que Deus te disse? Deus disse que ia me honrar no trabalho, ia me honrar na igreja e tal. Eu falei, está acontecendo? Não. Eu falei, então volta lá, na onde Deus te disse essa palavra, que Ele está te esperando lá no mesmo lugar. Pode ser que você saiu sem Deus para andar, e Deus tinha diretivas para te dar de como andar sobre essa palavra que você recebeu. Deus, Ele não te dá uma palavra, irmão, vai te esperar lá na frente. Deus, Ele anda com você, para ver se você está cumprindo aquilo que Ele te disse. Que a gente acha que Deus nos dá uma palavra aqui, está lá na frente, sentado na cadeira, nos esperando. Estou te esperando aqui, tá? Chega aqui que a gente acerta. Nós falamos no Pentecoste de 2022, sobre Agontai, que a Bíblia diz que o Espírito Santo pega na nossa mão e nos leva ao lugar de destino. Então Deus não libera uma palavra para você e vai te esperar lá no final dela. Deus, Ele libera uma palavra para você e Deus, Ele vai andando com você junto com essa palavra. Porque se porventura no meio do caminho você se perder, Deus está com você, Ele vai te lembrar, Ele vai te falar, olha, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, olhe para frente. Isaías vai falar que uma voz estará atrás de ti, dizendo, este é o caminho, segui por ele. Está falando do Espírito Santo nos apontando para avançar. Então Deus não te dá uma palavra, te deixa você solto no deserto e vamos ver o que vai acontecer. Então, segunda coisa aqui, não entre em guerras que Deus não te mandou entrar, ou não te direcionou. Isso é extremamente importante. Davi entrou numa guerra que não era dele. Ele estava servindo um rei que não era o rei dele. Pastor Henrique, mas Davi estava fugindo de Saul. Mas Deus não mandou ele lá para os filisteus, submeter os filisteus e muito menos guerrear as guerras dele. E se você continuar lendo na sua casa, você vai ver que um dos generais dos filisteus falou assim, Davi não. Ele não vai entrar no meio do nosso exército e vai guerrear com a gente não, porque na hora que chegar lá no Israel, o coração dele vai mudar e ele vai atacar a gente. Na hora o rei dos filisteus falou assim, ele não, ele vai ficar aí. E aí Davi não vai para a guerra dos filisteus. E Davi volta para Ziclag. Quando ele volta para Ziclag, ele encontra com os amalequitas. Tem um versículo aqui, que a Bíblia diz que haverá guerra entre nós e os amalequitas de geração em geração.
Quando você lê esse texto, você entende que a Amalequita não era só um povo. A Amalequita tem a ver com um principado, com uma potestade que atua tentando nos roubar, nos defraudar. Porque se você for estudar, quando o povo de Israel saiu do Egito, quem que eram os Amalequitas? Eram um tipo de tribo, que quem ia ficando atrás, eu disse isso no domingo que eu preguei, o último domingo, que quem ia ficando para trás, longe da liderança, longe da visão de Moisés, longe do povo que estava à frente, os Amalequitas, no meio do caminho, quem ficava cansado, com fome, murmurando, sem direção, longe da nuvem, longe da glória de Deus, começava a murmurar. Sabe o que os Amalequitas faziam? Matava, enterrava nas areias do deserto e ficava com os despojos. Aí Deus fala assim, haverá batalha contra os Amalequitas de geração em geração. Você acha mesmo que Deus está falando só de um povo? Deus está falando de um tipo de atuação demoníaca que espera que a gente canse, se frustre, desanime, comece a reclamar do culto, da igreja, do pastor, do louvor, dos ministérios, de tudo que está acontecendo. Ah, não, a palavra está ruim, o alimento dessa igreja não é mais o mesmo. Ah, o culto não é mais o mesmo, a visão não é mais o mesmo. Só que ele não percebe, ele está ficando para trás. Ele não consegue mais enxergar a glória. Ele não consegue mais ter paixão. Ele não tem mais lágrima. Ele não tem perspectiva. Ele não consegue mais ver o que o líder dele está mostrando, está apontando. E quando ele assusta que não, é que ele morre. O diabo e os seus demônios vêm e roubam tudo dele. Rouba a família, rouba a alegria, rouba os sonhos, rouba os planos. Por quê? Porque vai haver guerra entre nós e os Amalequitas de geração em geração. E agora Davi entrou numa guerra que não era dele. Ei, o Espírito Santo está te dizendo nessa noite. Se você entrou em guerras nesse ano que não era para você entrar, resolve isso. Ou você vence isso ou você sai dessa guerra. Mas nas próximas não entra. Consulta ao Senhor. Se você está entrando em coisas que não era para você entrar, se você está andando com pessoas que não era para você andar, se você está intrometendo em assuntos que não era para você intrometer, isso são guerras que Deus não te mandou entrar. Sai. Para que isso não te atrapalhe no próximo ano, para que isso não te impeça de romper no próximo ano, e para que quando você volte para a sua casa, você não perceba que você estava lutando por algo que não era para lutar, gastando tempo, recurso, esforço, oração, jejum, por uma coisa que Deus não te mandou entrar nem fazer. E aí quando você vai voltar para a sua casa, lutando uma guerra que não é sua casa foi roubada. Seus filhos, sua família, sua vida com Deus, seu relacionamento, suas finanças, tudo foi roubado. Por quê? Porque você dedicou tempo, recurso, esforço, atenção, vida em guerras e coisas que não eram para você. Então Deus está te dizendo nessa noite, não deixe nada para trás. Primeiro, cuidado com as decisões unilaterais. Segundo, não entre em guerras que Deus não te mandou você entrar. Terceiro, nada ficará para trás. Exerça seu sacerdócio espiritual e consulte ao Senhor. 1 Samuel capítulo 30, versículo 7, diz assim, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Versículo 8, então Davi consultou ao Senhor, dizendo, devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Olha o que aconteceu aqui. Durante 16 meses, Davi não tinha perguntado para Deus nada. Ele só tinha um exército de valentes e estava indo na força do seu braço. Porque ele tinha vencido muitas batalhas para Saul e muitas batalhas para Aquis, que era o rei dos filisteus. Só que agora ele precisava vencer a batalha da vida dele, que era a batalha da casa, da família, dos bens, de tudo que ele conquistou. Isso é muito sério. Às vezes a gente está dedicando tempo em batalhas dos outros, de outros irmãos, e estamos esquecendo das nossas próprias batalhas. E quando a gente volta da guerra, porque a gente está vencendo para outras pessoas, nós já perdemos a nossa dentro de casa. Nós já perdemos as guerras que nós deveríamos lutar. E agora, na hora que Davi volta, depois você lê na sua casa, a Bíblia diz que há uma angústia no meio dele, no meio dos guerreiros, ele chora, fica desesperado. Os guerreiros olham para Davi e falam assim, ixi, se Davi, que é um dos guerreiros mais respeitados em Israel, está chorando e prostrou, nós não vamos conseguir restaurar, porque Davi era uma referência, era um líder. E você nota que mesmo Davi errado, ele arrastava também pessoas. Ele estando desobediente a Deus, sem consultar a Deus, durante 16 meses. Os valentes estavam atrás de Davi onde ele estava.
lutando guerras que Deus não mandou Davi lutar, mas eles estavam lá porque Davi era uma referência. Ei, Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, você é luz e sal, e você é uma referência. Se você fizer uma coisa errada, você se torna referência de que fez algo errado. Se você faz uma coisa certa, você se torna referência porque você fez algo certo, mas você é referência. Seja fazendo coisas positivas ou negativas. Eles vão te falar, mas você não é crente? Mas você não é da igreja? Mas você não tem Jesus? E se você está fazendo as coisas certas, ele fala, de fato, o seu Deus é Deus no céu e na terra. Deus é na sua casa, Deus é na sua vida, Deus é na obra das tuas mãos, Deus é no fruto do teu trabalho, Deus é em tudo que você faz. Quando você fala, eu vejo Deus. Então você se tornou uma referência, seja fazendo coisa boa ou ruim. É o que aconteceu com Davi. Ele estava no lugar, lutando guerras que não era dele, e os valentes estavam lá, por quê? Porque eram submissos. Sabiam que Davi tinha uma palavra, ele carregava algo no espírito, e eles acompanharam isso. Se você conhece a história dos valentes de Davi, Davi foi numa caverna e pegou homens endividados, amargurados, destruídos, e levantou esses homens e foi um dos maiores exércitos de Israel. Depois você lê na sua casa a Bíblia. E esses homens seguiam Davi onde quer que fosse. A Bíblia fala que um desses homens entrou numa cidade e trouxe água para Davi, matou quase uma cidade inteira, e trouxe um pouco de água para Davi. Davi viu aquilo, ficou assustado, não tomou água e ofereceu água ao Senhor. Um homem que com uma espada, a Bíblia diz que a espada grudou na mão dele, ele venceu um exército inteiro, um dia inteiro de batalha, um homem. Então você imagina o nível dos caras que andavam com Davi. Mas o texto diz aqui que agora Davi está numa situação difícil, porque ele não tinha resposta, os seus valentes estavam amargurados e agora queriam matá-lo. E Davi fala assim, Abiatar, traz a estola sacerdotal. Abiatar era um sacerdote. Era um homem que buscava a Deus e que consultava a Deus. Mas o que eu acho lindo no texto, que o texto diz que Abiatar trouxe para ele a estola sacerdotal. Se você não sabe o que é estola sacerdotal, é aquele colete com as pedras, as 12 pedras que o sacerdote usa. E a Bíblia diz que Davi, ele vestiu a estola sacerdotal e ele consultou o Senhor, que foi esse versículo que nós lemos aqui em 1 Samuel 30, versículo 8. Aí você me pergunta, pastor, por que é então que Davi não orou a Deus sem a estola sacerdotal? Porque a estola sacerdotal representava autoridade, representava pureza, representava perdão. E Davi sabia que ele tinha pisado na bola e estava longe de Deus. Pastor Henrique, então por que é que Davi não pediu a Abiatar para consultar então a Deus? Porque Davi, ele era um profeta, um sacerdote e um rei. Ele tinha o Espírito Santo. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava nesses 3 grupos de pessoas. Nos profetas, nos sacerdotes e nos reis. Então Davi tinha autonomia para fazer aquilo. Mas ele sabia que quando ele vestisse a estola sacerdotal, Deus olharia para ele e falava, Davi agora não está invocando simplesmente por causa da sua família. Ele está invocando por causa do seu povo. Então não tinha a ver mais só com a família de Davi, mas tinha a ver com Israel. E o texto diz que ele veste, consulta ao Senhor e o Senhor o responde. Pastor Henrique, mas o que isso tem a ver comigo? Deixa eu te dizer algo. Vai ter coisas que nem a Cora, nem o pastor Robson, nem o pastor Ayrton, nem eu, nem a Regina, nem qualquer outro irmão espiritual aqui vai poder resolver para você. O sacerdote estava lá, Abiatar, mas ele não pôde vestir a estola sacerdotal para Davi, porque Davi precisava vestir. Ele precisava clamar. Ele precisava voltar a ouvir Deus de novo e Deus falar, deixa eu te dizer onde eles estão, deixa eu te dizer o que você vai fazer para alcançá-los de novo, para vencer de novo. Às vezes nós concentramos os nossos pedidos, os nossos desejos em alguém que é espiritual, mas fulano ora mais, fulano jejua mais, fulano é de Deus. Não, eu sou uma pessoa normal. Ei, deixa eu te dizer, Deus está te dizendo nessa noite, você precisa vestir a estola sacerdotal. Se a guerra é da tua família, você tem que ser o primeiro a vestir. Se a guerra tem a ver com o seu sonho, com o seu plano, com o seu projeto, você precisa ser o primeiro a vestir. Alguém pode até te ajudar na batalha, jejuar e orar com você, mas quando se diz a respeito de vestir para interceder, Deus está te dizendo nessa noite, é com você. Você vai ter que pegar e vestir. Você vai ter que pegar e ouvir. Você vai ter que restaurar a comunhão. Se você parou de jejuar, Deus está te falando, volta a jejuar, volta a orar, volta a meditar nas Escrituras, porque hoje a vestimenta sacerdotal é a oração, é o jejum, é a entrega, é a dedicação.
Quando nós dedicamos a Deus, Deus fala, agora você está me ouvindo. Agora você está percebendo de novo, você está com clareza, discernimento espiritual. Então vou te mostrar aonde você vai guerrear, quanto tempo você vai levar para chegar, quais as armas que você vai usar, e eu vou te dar vitória. Deus não puxou a orelha de Davi naquele dia. Deus não falou, ei Davi, você ficou 16 meses desviado, hein filho? Vou te dar um castigo primeiro antes de você ir. Davi tinha discernimento. Quando ele vestiu a estola sacerdotal, ele sabia que ele precisava pedir perdão. Precisava se revestir do Espírito de novo. Ele sabia que ele precisava caminhar com Deus de novo. E o texto diz o quê? Então Davi consultou ao Senhor dizendo, devo perseguir esse bando? Olha a dependência. Senhor, eu devo? É como se eu dissesse, Senhor, eu vou, eu faço, eu entro, eu invisto, eu compro, eu espero. Está vendo? Agora aqui Davi não está tomando decisão aleatória do jeito que ele quer. Agora ele submete a voz de Deus, debaixo da estola sacerdotal, no ambiente espiritual, e fala, Senhor, é para ir? E aí Deus responde. E o Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Então vai ter coisa na minha vida e na sua vida, que nós vamos ter que vestir a estola sacerdotal. E que nós vamos ter que consultar ao Senhor. Não é errado você pedir a ajuda de irmãos maduros espirituais, faça isso. Porque Davi pediu a estola para quem? Para Abiatar, e não foi lá buscar. Então tem irmãos que têm acesso a lugares que talvez você não tenha ainda. Mas você não pode depender desses irmãos para lutar as suas guerras. Abiatar sabia onde a estola estava. Davi falou, traz ela para mim. Mas quando ela chegou, ele não falou assim, Abiatar, ora por mim. Vê o que Deus fala a respeito da minha família que foi sequestrada. Ele falou, me dá aqui, porque eu que tenho que vestir. Eu que tenho que clamar, eu que tenho que ouvir a voz de Deus, eu que tenho que saber onde eles estão, porque tem a ver com a minha guerra, Abiatar, não é a sua. Então, às vezes, Deus vai usar alguém para te falar aqui, ó, a veste é essa aqui, mas quem vai ter que vestir é você. Às vezes, Deus até direcionar, o tempo é esse, a palavra de Deus para a tua vida é essa, mas quem vai ter que entrar no que Deus disse é você. Quem vai ter que discernir a palavra é você. Quem vai ter que voltar a ouvir a voz de Deus é você. Quarto e último para a gente encerrar. Nada ficará para trás. Persiga, alcance e conclua. 1 Samuel 38 diz assim, então Davi consultou o Senhor, devo perseguir esse bando? E o Senhor respondeu, persiga o bando, pois você certamente alcançará e libertará os cativos. Versículo 17 ao 20. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montavam em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres, e não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que lhe havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram, este é o despojo de Davi. Você pode dizer isso comigo? Persiga, alcance e conclua. Esse é o último ponto que eu quero trabalhar com você aqui para a gente orarmos e irmos para a nossa casa. Como que foi seu ano de 2023? Aquilo que você perseguiu, você alcançou? E aquilo que você alcançou, você concluiu? Indiferente do que você passou. Pastor, mas o ano está quase acabando, e aí? Para o seu Deus não. Lembrando você que Deus não tem o 2023, 2024, Deus trabalha com a eternidade. Então para Deus 2023, 2024 não é nada. A palavra que Deus te deu em 2023, ela continua valendo em 2024, 2025, 2030. O que nós precisamos entender é, se não aconteceu, você vai continuar perseguindo ou você vai parar? Segundo, você já alcançou o que você perseguiu esse ano? E terceiro, você concluiu o que você perseguiu e alcançou? Se não aconteceu, Deus está te dizendo nessa noite, persiga, alcance e conclua. Porque não adianta você perseguir e não alcançar. E não adianta você alcançar e não concluir. Davi tinha um alvo. Depois que Deus falou assim, vai porque você vai alcançar. Eles estavam a 3 dias, irmãos, de distância. Davi com seus valentes correu 3 dias para chegar no arraial dos amalequitas.
Chegou lá e levou 1 dia e meio para vencer todos os amalequitas. Ficou só 400, a quantidade valente que ele tinha. Porque 200 ficou pelo meio do caminho cansado. Mas uma coisa que me chamou a atenção no quarto ponto. Nós precisamos perseguir o que Deus nos disse ao nosso respeito. Se Deus te deu uma palavra te dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que Deus é com você, você precisa perseguir isso que Deus te disse. Segundo, você precisa alcançar isso que Deus te disse. Porque você pode perseguir, se você chegou no ambiente, no lugar onde a palavra está liberada sobre você, você precisa fazer com que ela conclua na sua vida. Porque ela precisa se completar. Talvez você entrou aqui nessa noite, seu ano de 2023, você perseguiu muitas coisas. Você até alcançou, está perto ali, mas você precisa concluir. Deus está te dizendo nessa noite, conclua. Ah, pastor, mas como que eu faço isso? Pode ser que muitas coisas ainda vão concluir na sua vida até o final de 2023. Pode ser que algumas coisas vão concluir no início, no meio e no final de 2024. O meu entendimento e o seu nessa noite, a gente precisa entender é que, se Deus me deu uma palavra, se eu me submeto a ela, eu estou perseguindo, eu estou avançando para poder chegar até ela, mas eu preciso concluir, porque quando eu concluir o que Deus disse ao meu respeito, eu estou apto para viver uma nova realidade, e assim consequentemente. Então esse é o último ponto, nada vai ficar para trás. Tudo aquilo que você sonhou em 2023 ou em 2022, tudo aquilo que Deus falou no teu coração, tudo aquilo que Deus te fez sonhar, tudo aquilo que está queimando em você ainda, Deus está te dizendo nessa noite, persiga. Deus está te dizendo, vai atrás, avance e conclua, alcance isso. E isso tudo começa no reino do Espírito. Se o que você está buscando em Deus são coisas físicas, terrenas, materiais, que não é errado, você precisa perseguir, alcançar e concluir. Mas antes disso tudo, você precisa consultar. Deus, é o tempo? É o momento? Como me vestir para ouvir a respeito desse assunto que eu preciso perseguir, alcançar e concluir? Porque às vezes nós queremos alcançar um tanto de coisa, perseguir, mas nós não vestimos a estola e perguntamos a respeito daquilo que estamos buscando. Então, se você está perseguindo, se você quer alcançar e quer concluir, você vestiu a estola antes e perguntou, Deus, a respeito desta área, desta decisão, deste assunto, o que eu faço? Por onde eu vou? É agora? É daqui a 3 dias? É daqui a 1 mês? Nós precisamos voltar a depender de Deus, irmãos. À medida que nós vamos caminhando, nós podemos correr o sério risco de achar que estamos maduros, mas estamos nos tornando duros. Maduro é diferente de duro. Duro é quando uma pessoa não consulta mais a Deus, porque ela acha que a sua sabedoria e o seu intelecto já dá capacidade dela decidir sozinha. Que Deus não quer se intrometer em coisas simples, quer sim, Ele é o seu Pai. Deus é Deus de grandes vitórias, mas Deus também é Deus de pequenas vitórias. Deus é Deus de coisas mínimas que você ora e pede. Deus também é Deus de coisas grandes que você movimenta. Ele quer estar nas coisas pequenas, mas também quer estar nas coisas grandes. Ele quer estar em tudo. Por isso o que Ele te disse, Ele caminha com você para que se cumpra. Amém? Fica de pé comigo.